Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Terço Exultal, em que a gente está trazendo os clássicos, seguidos depois de uma meditação que a gente vai fazendo através da meditação do Shinzai Fa, tá? Então, no capítulo 35 aqui do Tao Te Ching, a gente tem o texto seguinte: conservando a grande imagem, o mundo passa sem danos, com tranquilidade, serenidade e supremacia. A música e as iguarias param o viajante. As palavras que nascem do caminho são insossas e carecem de sabor. Olhar não é suficiente para vê-lo. Escutar não é suficiente para ouvi-lo. Usar não é suficiente para esgotá-lo. Então, vamos entender aqui o que esse capítulo está querendo trazer para a gente. Tá? Conservando a grande imagem. O que é que Lao Tzu está se referindo com grande imagem? Grande imagem é uma visão panorâmica, é uma visão do todo, tá? Então, quando o Lao Tzu ele está citando a grande imagem, ele está trazendo a ideia da unidade da vida. Então, quando eu conservo a unidade da vida, isso significa que quando os meus movimentos eles estão harmonizados com os ritmos da naturalidade e os ritmos do céu, né? Quando eu respeito essas leis naturais, eu respeito esse fluxo natural da vida, o mundo passa sem danos, com tranquilidade, serenidade e supremacia. O que seria o mundo passar? Aqui está trazendo a ideia das minhas ações, tá? Então, a consequência das minhas ações acaba sendo algo fruto de uma naturalidade, e por ser esse movimento fruto de naturalidade, acaba também não tendo consigo bloqueios, conflitos e resultados desarmoniosos. Por isso que as coisas passam mas sem danos, sem gerar conflitos, sem gerar problemas, tá? E aqui, uma das coisas que Lao Tzu ele traz é que a ação, quando ela é feita com a consciência que está ancorada nessa unidade da vida, o mundo passa, não é você quem passa. Significa que a vida acontece e você passa, você vivencia a vida sem que isso te traga desarmonias, sem que isso te traga conflitos, sem que isso te tire do seu eixo. Essa ideia do mundo passar e não você quem passa, é uma ideia que Lao Tzu ele traz em diversos capítulos. E essa ideia traz muito a ideia da ação não intencional, que é quando você permite que o mundo seja quem age por você, ao invés de você querer agir em cima do mundo, tá? A ideia de o mundo agir por você não é a ideia de você ser uma ameba parada que não se movimenta, mas é a ideia de você seguir o fluxo da naturalidade. Começou a fazer inverno, você começa a se aquecer, você põe um agasalho. Começou a fazer o verão, você tira o agasalho. Então, não é você quem escolheu pôr ou tirar o agasalho, é a circunstância da vida que te leva a isso como uma consequência lógica, como uma consequência direta. É natural para você tirar o agasalho no verão. É natural para você colocar o agasalho no inverno. Quando a gente segue essa ideia da naturalidade e as nossas ações elas passam a serem frutos das aberturas que a vida está dando para gente e serem frutos dos fluxos que a vida está abrindo para gente, e não é a gente que está forçando a abrir um caminho, mas sim a vida que se abre para gente de uma forma mais natural e espontânea. Quando a gente está dentro dessa sintonia, conservando a grande imagem, fluindo de acordo com a grande imagem, sendo uma engrenagem dentro de um relógio que funciona de uma forma milimetricamente calculada, a gente acaba não tendo tantas dores, a gente passa a não ter tanto sofrimento. João, significa que eu nunca vou passar por tristezas? Não, não é isso, tá? Quando a gente está nessa conservação da grande imagem,
As dores da vida vão vir até nós, mas é natural que a gente sinta as dores da vida. E é aí onde entra a ideia que o taoísmo traz, de o movimento de seguir a naturalidade não é um movimento de buscar uma alegria eufórica, de buscar uma alegria que agrada o ego, mas é um movimento de você buscar uma alegria profunda, que é, ela é constante, ela permanece junto de você, mesmo quando você está triste. É uma sensação de pertencimento à vida, de agradecimento à vida. É uma sensação de uh, a vida faz sentido e as coisas fazem sentido, e dessa forma você se sente contemplado pela vida, você se sente realizado pela vida, você sente que aquilo que você está fazendo está nutrindo a sua alma, nutre o seu eu. E aí, quando as coisas se inundam desse tipo de sentido, o que acontece é que, mesmo sob a tristeza, você não fica desamparado, porque você vive a tristeza da mesma forma que você vive a alegria, da mesma forma que você vive a raiva. Você vai viver a tristeza como sendo só mais uma das emoções, uma emoção dentro de um mar de todas as emoções. E você, como ser, como eu, não está buscando a alegria. Quando a gente busca a alegria, a gente coloca como uma condição da nossa felicidade a alegria. E entenda que se eu quiser ser alegre, isso significa, muitas vezes, não ser natural. Se você tem, por exemplo, um, um parente próximo que faleceu, é natural ficar triste. É natural ficar triste quando você passa por momentos difíceis. É natural ficar triste quando algo ruim acontece com você. É natural ficar triste quando você está 2 horas esperando o ônibus e o motorista passa sem parar para você. É natural sentir raiva naquele momento. As emoções são naturais. Vivenciar as emoções é natural. Sentir as emoções é natural. Entende? O que não é natural é eu querer me forçar a algo e querer ser algo de uma maneira forçosa, de uma forma não sincera. E aí, quando eu tento ser essa coisa que está querendo guiar o que eu sinto, querendo guiar o que eu estou fazendo, querendo guiar as minhas consequências das minhas ações, eu vivo através da colheita da frustração, entendeu? Porque a frustração ela vem quando há uma expectativa que é quebrada. Se eu simplesmente vivo a vida como o tal se apresenta e eu faço as coisas porque para mim elas fazem sentido, e óbvio que eu posso ter planos, eu não estou falando de viver o aqui e agora de uma forma inconsequente. O taoísmo ele é uma filosofia que tem muita ideia de planejamento. Inclusive a gente tem a, a um segmento inteiro de estudo só sobre estratégia, só sobre como vencer, só sobre como entender como conseguir vencer. A questão não é o planejamento não é o problema, pensar no futuro não é o problema. O problema é quando você atrela o resultado da sua ação à sua felicidade, como se você dependesse de algo para estar bem consigo mesmo, como se você dependesse de algo para ser você. E você não precisa. É muito comum em atendimentos, tanto de astrologia quanto de medicina chinesa, as pessoas virem para mim e falar assim: "Ah, João, eu tô triste, mas assim que eu conseguir XYZ, que eu mudar de São Paulo e eu for para sei lá onde, que sei lá o quê, aí eu vou ser feliz". E aí eu sempre olho no fundo dos olhos dessa pessoa e falo assim: "Você tem certeza? Eu te garanto, eu te garanto, da forma mais garantida possível, que assim que você chegar lá, você vai ter outra coisa que você vai dizer que se você tiver X, Y, Z, você vai ser feliz". Todo mundo já passou por isso na vida, de achar que, ai, conseguir esse trabalho é a coisa dos sonhos. Se eu conseguir isso, eu não tenho por que sofrer. A minha vida vai ser perfeita. Aí você vai lá, tá no trabalho, tá? Aí o primeiro ano é uma maravilha, os primeiros 6 meses é uma maravilha, e depois de um tempo que passou esse brilho da paixão da coisa, aí você começa a o quê?
se sentir mal. Aí de novo. Aí você começa a ter outro sonho. Aí você começa a ter outra vontade. E esse ciclo não para. Porque, no fundo, enquanto você não estiver contente com quem você é no momento presente, você nunca vai estar contente de verdade. Você nunca vai estar bem de fato. Você não precisa de uma condição para se sentir bem. Você não precisa de uma condição para conseguir se sentir grato por ser quem você é e estar onde você está. Você não precisa de nenhuma condição para olhar para o céu e ver que os pássaros voando e cantando é uma coisa bonita, tá? Então, a ideia de conservando a grande imagem, o mundo passa e ele passa sem danos, está falando que quando a gente está alinhado ao tal, a gente não cultiva a expectativa egóica por cima das nossas ações. E por conta disso, a gente também não acaba não tendo apegos que nos prendem a ações e movimentos que não são nossos. E quando a gente faz isso, a gente se livra dessa carga, desse peso que são expectativas frustradas. E aí, dessa maneira, a gente passa a vida com tranquilidade, serenidade e supremacia. Supremacia porque a gente se espelha no céu. Então a gente acaba tendo uma natureza muito iluminada, muito pura, tá? Muito sublime, suprema, né? Serena, porque não há conflitos, porque a gente não está querendo brigar, a gente não está vivendo a vida querendo ganhar, querendo estar aonde você não deveria, querendo coisas que não te pertencem. Você passa a estar harmônico com o que a vida te oferece, com o que a vida te dá. E você tem planejamentos, você tem sonhos, você tem um futuro que você está traçando, mas você não cultiva a expectativa acerca do retorno das suas ações, tá bom? Isso te traz tranquilidade, isso te traz alento, isso te traz uma sensação de alegria, uma alegria que não é dependente de algo para ser alegre, que é a verdadeira alegria. Então, a música e as iguarias param o viajante. As palavras que nascem do caminho são insossas e carecem de sabor. Quando Lao Tzu ele coloca a música e as iguarias para o viajante, quem é o viajante? Nós somos o viajante, tá? Quando a gente entende que nós somos o viajante, a gente vai entender o tal como sendo três coisas, né? A tradução literal de tal é caminho, tá? Por caminho existir, é preciso que exista aquele que caminha e é preciso que ele caminhe. Então a gente tem três coisas: a gente tem o caminho, a gente tem a pessoa que caminha e a gente tem o ato de caminhar. O viajante são todas as pessoas e seres vivos que estão nesse momento caminhando sobre o tal, caminhando na vida, vivendo, existindo, fazendo coisas, né? Então, quando o Lao Tzu ele pontua aqui que o viajante é parado pela música e as iguarias, o que ele está falando? Ele está falando que o viajante para de caminhar junto com o fluxo do tal. Em determinado momento, ele se torna deslumbrado e ele fica hipnotizado pela música e as iguarias, e ele desvia, ele contorna o caminho do tal e ele sai do seu caminho, tá bom? Música e iguarias é uma analogia para as 10 mil maravilhas, tá? As 10 mil maravilhas um termo taoísta que se refere a tudo que existe no mundo. Então, para nós taoístas, o mundo é uma criação maravilhosa, é uma criação bela, é uma criação repleta de coisas a se deslumbrar e a olhar e ficar de queixo caído, porque o mundo é bonito, a vida é bonita. Você olha para a natureza e as coisas são bonitas. Existir é bonito, tá? A vida é um lugar bonito. Então, quando a gente pensa nas 10 mil maravilhas, a gente está pensando nessas belezas que a vida nos traz. Se a gente sai um pouco dessa mentalidade adulta, que começa a colocar um véu lógico, racional,
em cima de todas as coisas, a gente se torna alguém que não está vivendo, experienciando o presente, e a gente perde o tato dessas belezas que estão no mundo. Ontem eu fui pescar e eu vi uma criancinha, na verdade foi domingo. Domingo eu fui pescar e tinha uma criancinha que eu acho que ela tinha uns 6 anos de idade pescando. E o moleque tem até Instagram de pesca, pesca pra caramba, tá o tempo inteiro pescando e etc. E eu achei muito curioso, porque era uma criança que já pescou de tudo que é tipo de peixe, já pegou peixe maior que ele, muito maior que ele, já pegou peixe enorme, já pegou peixe pequeno, mas me chamou muito a atenção que todo peixe que ele pegava, ele olhava para o amigo dele que estava do lado e falava assim: Nossa, esse é grande, esse é enorme! Pá! E fazia mó festa, fazia mó auê. E aquilo me lembrou quando eu era pequeno, quando eu pescava com meu irmão e quando a gente olhava e assim, todos os dias que a gente saía para pescar, não era que a gente estava pescando, era uma aventura nova. Era algo novo que a gente aprendia. Era um lugar novo do lago que a gente aprende. E aí hoje eu andei na beira do lago e parecia que o lago não era tão mágico quando o lago era quando eu era criança. O lago não deixou de ser o lago. A beleza da vida não deixou de ser bela. É eu que parei de perceber. E aí é uma coisa muito interessante, porque ah, a música e as iguarias param o viajante. Isso não está falando do deslumbramento que a criança tem com a vida, desse maravilhamento que a criança tem com a vida. Porque a criança, ela consegue encontrar a maravilha aonde ela estiver. Nem que seja na aventura da cabeça dela, da criação dela. Ela consegue ver a vida como sendo uma manifestação bela, como sendo uma manifestação que não precisa de condições para a beleza. Quando a gente coloca músicas iguarias para um viajante, está ligado a uma coisa que eu queria ter falado, inclusive talvez seja tema ainda de uma aula, está muito ligado à ideia de espetáculo, a ideia que o fogo traz, que é o elemento que traz essa ideia da alegoria, que traz essa ideia do enfeite, que traz essa ideia da expectativa, mas mais que isso, traz a ideia do criticismo, traz a ideia da comparação. Então, você não se embeleza mais com a música, você se embeleza com o Gilberto Gil. E o seu amigo que toca a música do seu lado, que talvez não seja tão bom quanto o Gilberto Gil, mas que toca como hobby e se esforça relativamente. Ele é uma pessoa que você não quer ouvir e ele começa a ter vergonha de tocar. Porque você não quer ouvir, e ninguém quer ouvir, porque ele está se comparando com o Gilberto Gil. Pensa nos tempos muito antigos, quando a gente tinha cidades de 1.000 habitantes, 300 habitantes, 400, 500 habitantes. Não havia esse nível de criteriosidade tão grande assim. A real é que o modo de vida natural não é crítico. É um modo de vida que entende que a vida é bela e que a simplicidade da vida pode ser bela também. Quando a gente coloca que eu só vou conseguir ouvir a música se ela for na qualidade XYZ, se for o artista que é XYZ, eu começo a não conseguir viver mais a vida como um todo. E eu não consigo mais a perceber a maravilha que é o artista que está do meu lado tocando. Né? Então, esse é um dos sentidos que essa frase tem. Tá? Essa frase ela vai ter esse sentido de que quando a gente começa a criar expectativas de o que é bom, o que eu quero, o que eu almejo, a gente para de conseguir sentir o sabor das coisas que estão ao nosso redor. Então, a gente precisa aprender a se deleitar com a música que o seu vizinho desafinado faz, e não necessariamente precisar de um Gilberto Gil, não necessariamente cobrá-lo para ser o Gilberto Gil, porque ele não tem tempo, ele trabalha com TI. Ele não vai ser tão músico assim quanto o Gilberto Gil, ele nem precisa ser. A gente não precisa ser tão bom quanto o auge, quanto o topo, para conseguir ter satisfação com as coisas que a gente faz e vive. Tá? Então, esse é um dos trechos, é esse hipnotismo
que esse embelezamento excessivo, que essa comparação crítica excessiva que o fogo traz, tá? Isso desloca o viajante, porque aí, se você, por exemplo, gostaria muito de cantar, eu conheço muita gente que gostaria muito de cantar e não canta, porque acha que canta mal. E talvez cante mesmo, comparado ao Gilberto Gil. Mas você não precisa se comparar a ele. Se você se comparar a mim, você vai ver que você canta bem pra caramba. Entendeu? Você não precisa ser o melhor cantor da cidade. São Paulo tem 20 milhões de habitantes. Você não precisa ser o melhor cantor de São Paulo, nem estar entre os 1%. Você pode cantar no chuveiro, mas permita a sua manifestação de existir. Quando a gente olha duas rosas, a gente não precisa ficar dizendo qual que é mais bonita e qual que é mais feia. Se a gente conseguir experimentar as 10 mil maravilhas do mundo, que é todas as coisas, com a sua beleza, da forma que elas se apresentam, todas as rosas são bonitas. Todas as iguarias são iguarias. Você não precisa comer a comida que venceu o MasterChef para sentir o prazer de estar vivo. A gente pode voltar a ser aquela criança que estava pescando e que todo peixe era uma aventura e que toda descoberta era um universo novo e que ela ia dormir sempre com a sensação de que, nossa, esse dia foi incrível e eu descobri isso, descobri aquilo. E é muito engraçado porque as crianças elas têm uma frase que não importa em qual língua seja, não importa qual país seja, elas sempre vão falar: nossa, esse foi o melhor dia da minha vida. E aí ela fala isso ontem, ela falou isso amanhã, ela vai falar isso sempre, até que ela perde esse desencanto sobre a vida. Né? Então a gente precisa restaurar essa capacidade de hoje foi o melhor dia da minha vida. E ontem também, e anteontem também, e hoje foi o pior dia da minha vida, porque foi uma merda, e tá tudo certo também. Eu não preciso estar feliz o tempo inteiro. Eu não preciso ter boas experiências o tempo inteiro. Mas desde que eu esteja conectado a essa grande imagem e a música e as iguarias não sejam uma busca de expectativas onde eu classifico o que é certo, o que é errado, o que é bonito e o que é feio, mesmo no dia triste eu estarei alegre, eu estarei contente. Porque mesmo no dia triste eu vou comer aquele chocolate gostoso. E naquele momento, aquilo vai me trazer aquele prazer. Eu vou conseguir sentir o prazer daquele chocolate. Eu vou conseguir sentir o prazer de sentir fome. Sim, gente, existe um prazer de sentir fome. Parece coisa de maluco, mas é verdade. A gente consegue sentir a vida como sendo uma dádiva. E independente do que ela te oferece, ela permanece sendo uma dádiva. E as coisas permanecem sendo uma maravilha. Porque mesmo na dor, há uma beleza, há uma poesia, tá? O outro significado disso daqui, eu queria trazer através do livro, do comentário da mestra Eva, chamado o Cultivando a Quietude, tá? Então, no Cultivando a Quietude, a mestra Eva, ela comenta o texto falando o seguinte: os 6 ladrões são estes: os olhos, os ouvidos, o nariz, a língua, o corpo e a mente. Se os olhos anseiam por beleza e sedução, a alma cairá no inferno dos que nascem de ovos e será reencarnada como um pássaro. A sua plumagem colorida será admirada por todos. Não é bom de se ver? Se os ouvidos querem ouvir coisas más, a alma cairá no inferno dos que nascem do ventre. Você será reencarnado como uma mula, cavalo, camelo ou outro animal de carga, para que use os sinos de arreio. Não é bom de se ouvir? Se o nariz anseia por cheiros perfumados, a alma cairá no inferno dos que nascem em reinos úmidos. Você será reencarnado como um caranguejo, camarão, camarão gigante ou outra criatura que vive na lama do fundo do mar. Viverá sempre em ambientes sujos e com mau cheiro. Não é bom de se cheirar? Se a língua anseia pelos 5 sabores, a alma cairá no inferno dos que nascem como insetos. Você será reencarnado como um mosquito, mosca ou vespa. A sua boca será um instrumento que causa dano aos outros. Não é bom de se saborear? Se o coração anseia por riquezas, a alma cairá no inferno
dos que nascem com cascos. Você será reencarnado como um carregador de bens, como um camelo. Por toda a sua vida terá tesouros presos às suas costas. Isso não é riqueza? Se o seu corpo anseia por atividade sexual, a alma descerá ao inferno dos que se acasalam continuamente. Você será reencarnado como uma galinha, pato ou peru e terá sempre interações sexuais. Isso não é agradável? Estas são as consequências dos 6 desejos. A primeira coisa que a gente lê aqui é que a gente está acostumado a pensar com a mentalidade católica de culpa. Então a primeira coisa que a gente pensa quando a gente lê isso é que estaremos sendo castigados por estar pecando. E não é isso, é muito longe disso. A ideia aqui é, se a sua mente e a sua ação ela diz para você que a sua felicidade ela depende de ver a beleza, né? Se os seus olhos anseiam a beleza e você diz que a sua felicidade depende de beleza, o que acaba acontecendo, e isso é uma parte já da aula que a gente vai dar falando sobre lei de atração, é que você vai direcionar a sua consciência a buscar isso constantemente. Você vai olhar para a vida sobre esse foco. Esse tema se torna tão forte e tão presente na sua vida que ele direciona quase que todas as suas ações. Inclusive, ele vai direcionar para onde a sua consciência vai querer ir uma vez que você morrer. Entendeu? Não é uma punição, é você que buscou. É literalmente você que quis. Se você ficou tão apegado à beleza e à sedução, o que vai acontecer é que você vai querer nascer de novo como algo belo. Pô, nada melhor do que nascer como um pássaro, cuja beleza vai ser apreciada por todos. Não é bom de se ver? É isso que esse texto está trazendo, tá? Então, feito esse pequeno esclarecimento, diferenciando aqui um pouco da ideia de pecado e culpa católica, né? É, que esse texto tem a ver com o capítulo do Tao Te Ching? Que os olhos, ouvidos, o nariz, a língua, o corpo e a mente são as formas que a gente tem de se apegar às músicas e às iguarias. Quando a gente acaba querendo buscar uma manifestação ou uma coisa, uma das 10.000 maravilhas, para ser o centro da nossa vida, ser ela o centro da nossa existência e ser ela o nosso motivo de felicidade, o motivo de sofrimento, o motivo da nossa busca mais interna e gerando um monte de expectativas, quando a gente faz isso, a gente perde nossa energia, tá? Por que a gente perde nossa energia? Porque a gente para de conseguir fluir de acordo com a grande imagem. Porque não é mais o mundo que passa, é você que vai atrás. E a partir do momento que não é o mundo que te direciona para aquilo que você vai ter e você só flui de acordo com o fluxo natural do mundo e da vida, a partir do momento que você guiar as suas rédeas e se direcionar para onde você acha que é melhor, a partir desse momento, o que acontece é que você simplesmente se desvia do seu caminho, porque você se desvia do fluxo da naturalidade. Você acaba entrando na expectativa, você acaba caindo na ideia da frustração com o mundo, tá? Porque você não encontra mais a maravilha no vizinho que está cantando, mas você precisa ouvir o Gilberto Gil. E aí, se você não estiver ouvindo o Gilberto Gil, você vai estar infeliz. Olha que merda de vida. Se a gente conseguisse ficar feliz com a criança que está treinando caicai e balão na flauta, da mesma forma que a gente fica feliz ouvindo Gilberto Gil, a vida seria muito melhor. A vida é muito mais alegre, a vida é muito mais leve, a vida é muito mais suave. E é um pouco essa ideia que esses trechos eles trazem. Tá? A ideia dos 6 ladrões não é uma culpa, não tá ligado a pecado. Tá ligado a você se apegar a um dos sentidos e você se apegar e linkar a sua felicidade
a uma das mil maravilhas, e não a todas. E quando eu falo a uma das mil maravilhas, eu falo através de uma lógica binária, de feio e belo, bom e ruim, bonito e feio, cheiroso e não cheiroso, entendeu? Então, é o grande lance, a grande ideia que esse texto traz, que esse comentário que a Eva traz, é que é o seguinte: a gente não pode permitir que os 6 ladrões eles sejam a consequência dos 6 desejos, que é um outro texto, uma outra coisa que ela comenta logo depois, mas a gente não precisa saber os 6 desejos, mas essas são as causas do desejo humano, tá? Nós, como seres humanos encarnados, a gente já passa a desejar as coisas. E desejar significa que eu prendo a minha ação, eu prendo a minha consciência a algo. E eu paro de conseguir apreciar as outras coisas que estão ao meu redor. Ficando vidrado na busca de saciar uma expectativa, de saciar algo. E aí eu vou conseguir saciar, surge outro. E esse ciclo é sem fim. Quando eu me livro dos desejos, eu consigo usar os olhos, os ouvidos, o nariz, a língua, o corpo e a mente de forma livre, sem que isso seja uma busca por uma coisa, sem que isso seja uma busca por uma expectativa. E aí, é nesse momento, que eu passo a ser igual a criança pescando, que todo peixe é uma aventura, e eu não fico feliz ou triste de acordo com a qualidade do peixe que vem, porque todo peixe é peixe, entendeu? Então é um pouco essa ideia aqui. O mestre Wu Zhishan, ele costumava dizer o mestre Wu Zhishan, ele costumava dizer que a vida é como se fosse um grande parque de diversões, tá? A vida é como se fosse um grande parque de diversões. E chega uma hora, que a gente se cansa de brincar dentro desses brinquedos. Quando a gente começa a viver na vida, a gente se torna uma pessoa que quer experimentar tudo. A gente quer conhecer tudo. A vida tem 10 mil maravilhas. A vida tem a música e as iguarias. E eu passo a querer conhecer tudo. Eu passo a querer experimentar tudo. E aí chega uma hora que a sua alma já experimentou tudo. E aí, porra, nem o sushi mais gostoso te dá prazer. Nem comer a comida mais refinada te dá prazer. Porque você uma vez que você experimentou tudo e tudo se tornou trivial, você perde o encanto, você perde o brilho. Você se torna igual eu, que ando na beira do lago e não percebo mais essas microaventuras que eu percebia quando eu era criança. Nesse momento, quando a gente entra nessa chatice, a gente passa a se questionar, ué, o que tem depois do parque de diversão? Por que eu fico voltando para cá constantemente? Se eu tentar sair do parque de diversão, o que acontece comigo? E se eu não quiser voltar mais? E se eu quiser sair desse ciclo sem fim? Essa ideia do ciclo sem fim é o que o budismo vai chamar de samsara, tá? Que é uma prisão. Uma prisão onde a nossa consciência fica indo e vindo desse parque de diversões sem parar. Porque a gente fica preso pelas músicas e as iguarias. E a gente sempre querendo algo, sempre no desejo, sempre na expectativa, não se permite viver o presente de uma forma em que tudo é uma maravilha. E dessa maneira a gente está conservando a grande imagem. Volto a dizer, isso não é a mesma coisa do que não pensar no futuro, não pensar em planejamentos. É muito diferente. A ideia de recusar a pensar no futuro é muito egóico. É muito você querendo vivenciar tanto a música e as iguarias que você esquece do fluxo da naturalidade. Gente, o fluxo da naturalidade é simples. Se você existe, você vai querer que o seu futuro seja bom. Ponto final. É natural que você
pratique hoje o que você vai querer colher no futuro. É natural que você tenha um planejamento, é natural que você tenha um movimento de onde você quer estar e você vai agir hoje de acordo com como você vai querer estar. Está mais ligado ao não apego, ao não expectativa, a mesmo olhando lá para frente, estando feliz com o agora. É mais um estado de espírito do que uma negação do futuro, tá? A ideia da negação do futuro não é saudável. Isso é egóico. Isso vem de você querendo forçar a viver o presente. Se você se forçar a viver o presente, você também não vai estar vivendo o presente, porque isso também é um movimento não natural, tá bom? Então isso também aqui é importante. As palavras que nascem do caminho são insossas e carecem de sabor. Aqui, gente, é Lao Tzu dizendo que enquanto a euforia da conquista, enquanto a euforia de você conseguir suprir os 6 ladrões é algo que parece ser incrível e é algo que você almeja do fundo da sua alma, meditar é muito chato. Conhecer o tal é muito chato. Conhecer a si mesmo é muito chato. João, há quantos anos você faz a mesma prática? Eu faço a mesma prática tem uns 5, 6 anos. E antes dela, eu fazia outra prática que eu estava 4 anos praticando ela. É chato, não é legal. Fazer o caminho espiritual é, é você viver o presente sem esse calor das paixões. É, percebe que existe uma diferença entre amor e paixão. Muita gente não entende isso. Muita gente fica constantemente querendo estar apaixonado e tem dificuldade de encontrar o amor, porque amor não tem graça. Amor você esquece. Amor você guarda na geladeira. Para o amor se manter a longo prazo, você precisa, de tempos em tempos, lembrar que ele existe. Você precisa ter atos e ações para se forçar a perceber que ele está lá. O tal é a mesma coisa. Se você constantemente não te faz parar tudo e olhar para a vida e perceber esse tal existindo dentro dela, você esquece. E você entra no fluxo ali do dia a dia, entra no fluxo dos quereres e das buscas de saciar as músicas e as iguarias, e você acaba entrando num fluxo que quando você vê, você já esqueceu dessa conexão com o tal. Porque a conexão com o tal, ela é sem graça, ela é insossa. Ela não traz aquela taquicardia gostosa de conseguir algo que você sonhou durante 10 anos. Se iluminar é chato, um processo de ver a beleza na formiga crescendo na sua frente. E não um processo de sair do corpo e ver galáxias e ver os planetas. Isso é uma busca egóica. Dentro do taoísmo, essa espiritualidade que coloca tudo como grande e que se coloca como grande, que busca a grandeza, isso é como um viajante buscando as músicas e as iguarias. O mundo espiritual também é uma das 10.000 maravilhas e tem coisas maravilhosas, tem coisas muito bonitas ali. Mas o verdadeiro caminho espiritual é chato. É ler isso aqui é legal no começo. Isso aqui é legal nos primeiros 5 encontros. Depois do sexto, sétimo, oitavo, eu vou estar falando praticamente a mesma coisa em loop, porque o Tao Te Ching ele fala a mesma coisa com palavras diferentes, e aí você já vai falar, pô, que saco, não tô aprendendo nada. Mas se você tivesse aprendido, e aí tem um capítulo de Lao Tzu que ele fala exatamente isso. Todo mundo me ouve, mas ninguém me entende. Poucos me entendem e poucos menos ainda praticam o que eu faço. Que pena. Se a gente realmente entendesse o Tao Te Ching, a gente não precisava ouvir o Tao Te Ching. Mas a gente não entendeu o Tao Te Ching. A gente precisa ouvir, 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 ouvir. É igual meditar. Eu preciso meditar hoje, meditar amanhã, meditar depois de amanhã, depois, e depois, e depois, e depois, e depois, para que eu vá crescendo essa raiz da grande imagem dentro de mim, para que eu consiga despertar essa consciência iluminada, para que
eu veja a música e a iguaria em tudo que está ao meu redor. E não só na minha busca expectativa, e não só naquele meu objetivo egóico, e não só naquele meu querer que é fundado na partir do meu pensamento, e não da minha sinceridade interna, não sendo algo que nasce do meu tal. As palavras que nascem do caminho é como o amor à sua mãe. Você esquece que você ama a sua mãe, até que você olha para sua mãe e fala: caraca, eu te amo, mãe. Entendeu? Porque no dia a dia, às vezes você se irrita com a sua mãe. E a emoção que vem é mais raiva do que alegria, mais raiva do que amor. Mesma coisa com parceiros afetivos. Se vocês não têm constantemente um hábito de renovar laços, um hábito de se olhar nos olhos e fazer aquilo ter sentido, a coisa perde o sentido, porque aquilo carece de sabor. E carecendo de sabor, você abandona. Tá? Então, parque de diversões, a euforia da busca da alegria egóica nos engana, achando que as coisas serão solucionadas quando a gente conseguir X ou Y. Nos engana achando que a gente precisa experimentar todas as maravilhas e que você tem que a vida se vive só uma vez e vamos se jogar no mundo e blá 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 blá. Entendeu? A gente se engana com essas frases. A gente realmente se engana, né? É, no caminho do chá, a gente diz que a gente nunca bebe o mesmo chá. João, mas você tem um chá todos os dias? Não, eu não tenho. Mas mesmo cada copo que eu tomo é diferente um do outro. Se eu conseguir vivenciar cada copo como sendo um copo, isso é um estado de presença de espírito muito refinado. E essa é uma das maneiras que o caminho do chá tem de iluminar, de esclarecer a nossa mente, tá? Inclusive. Olhar não é suficiente para vê-lo. Escutar não é suficiente para ouvi-lo. Usar não é suficiente para esgotá-lo. O que é que ele está falando aqui, gente? Quem é esse? Do que ele se refere? Ele tá falando aqui do tal. Ele está falando aqui do caminho. Então, olhar não é suficiente para ver o tal. Escutar não é suficiente para ouvir o tal. E usar não é suficiente para esgotar o tal. O que significa isso? As palavras que nascem do caminho são insossas e carecem de sabor. Por que elas carecem de sabor? Porque você pode até olhar para o tal, mas você não vai conseguir ver o tal. O que significa? Eu estou olhando agora para a tela do meu computador. E apesar de eu estar olhando para a tela do computador, eu não consigo entender a grandeza que é a possibilidade de eu estar olhando para a tela do computador. Só olhar, só o sentido dos olhos, só o sentido da visão, não é capaz de me trazer a grandeza que é o tal. O tal é mais do que a visão pode me trazer, diferente da música e das iguarias, que é superficial. O tal é algo que está anterior à música e às iguarias, está anterior ao que eu posso ver. O sentido dos olhos não consegue captar. Por ele não conseguir captar, é difícil de eu sentir. Para eu conseguir perceber, eu preciso ver com o coração. Eu preciso ver de corpo e alma. Eu preciso ver de uma forma muito presente e muito profunda. Escutar não é suficiente para ouvi-lo. A mesma coisa. Não é com os 5 sentidos que eu percebo o tal. Não é com os sentidos físicos que eu percebo o tal. Tampouco é com os sentidos espirituais. É com o coração e a presença de espírito. Só assim eu consigo ver a grande imagem existindo em todas as coisas. E aí elas ganham uma beleza muito profunda, tal como uma criança que estava pescando e tudo era uma maravilha diferente. Tá bom? Usar não é suficiente para esgotá-lo. O que ele está falando? O tal é infinito. Portanto, quando a gente se une ao tal, a gente não perde energia. Por isso que, quando os 6 ladrões não governam as nossas ações, não tem o que drena o nosso ti, não tem o que drena a nossa energia. Quando a gente se assemelha ao próprio tal, a gente se torna infinito,
porque mesmo que a gente use as nossas funções, a gente não se esgota. Isso é alcançar a imortalidade, tá bom? E, gente, com isso a gente conclui a explicação do capítulo 35 do Tao Te Ching, junto com uma explicação breve, mas ao mesmo tempo suficiente ali dos 6 ladrões, tá bom? Eu vou pausar aqui o áudio para quem está vendo gravado. Para quem for ver, para quem estiver vendo ao vivo, a gente vai ter um pequeno momento agora de tirar dúvidas, etc. E depois a gente segue para a meditação, tá bom? E até lá.